A mensagem de hoje, assim como a de ontem, foi uma bênção lá na igreja filha, e hoje não será diferente aqui na igreja sede, mas de uma forma misteriosa. Deus ontem trabalhou um pouco de teologia lá e já havia me revelado algo semelhante aqui também a nível de conhecimento, de entendimento, e me trouxe um pouco também de teologia aqui, para a gente fazer aqui traçar um paralelo entre uma situação e outra, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para isso vai nos exigir um pouco de estudo, né? Alguns irmãos devem ter percebido que o pastor de manhã já estava ali falando no WhatsApp de manhãzinha, né? Que eu tinha compromisso bem cedinho, e a gente não pôde hoje na parte da manhã estar consagrando, então eu me consagrei na madrugada. Eu fiquei até às 3 da manhã com o Espírito Santo, e olha, por mim eu vazaria a noite toda, passaria em vigília, quando ele começou a me revelar e trazer toda a mensagem do contexto. É tremendo, amados. Então se prepare, porque mais uma vez o Senhor tem algo tremendo para nossas almas, e aquele que se distrai acaba perdendo, né? Assim como as noivas nécias, né? Então não fique distraído, não fique aí, para você estar sempre cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, tá bom? Então, antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja, e aí faço também para a internet aqui, para que você responda, não para mim, mas responda para Deus, no seu conhecimento. Quantos aqui realmente têm convicção que há um paralelo mesmo traçado entre o povo do Velho Testamento e o povo da Nova Aliança? Há um paralelo dos fatos ocorridos lá com os fatos de hoje. Quem já percebeu isso, diga amém. Amém. Amém? Então você consegue perceber claramente, Deus já abriu o seu entendimento, que há um paralelo traçado entre os ocorridos lá com ele e o que ocorre conosco também, muitas vezes com eles sempre, literalmente, e conosco de uma forma sobrenatural, né? Uma forma espiritual, mas está ocorrendo a mesma coisa. A caminhada para a nova terra prometida, glórias a Deus, né? Nós estamos num deserto, essas lutas são desertos que nós passamos, né? Deus nos tirou da onde? Do mundo, e o mundo nada é senão a diferença entre o mundo de hoje e o Egito. Não há diferença, né? Hoje nós somos escravos de uma série de situações aí, né? Então há um paralelo traçado, e Deus mandou que eu fizesse um estudo, fizesse uma busca em espírito de algo que Ele queria tocar no meu coração como um alerta para a igreja. Então hoje eu vou estar traçando um paralelo da velha aliança com a nova aliança, e um paralelo incrível, né? Que é o paralelo entre Moisés, o Messias da época da geração da velha aliança, com o Messias da nova aliança. Glórias a Deus por isso. Quantos creem que há um paralelo também ali? Diga bem. Então vamos buscar isso então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar pelo o que Jesus mesmo disse, começar pelo paralelo traçado entre o Messias, ele pode ser considerado um Messias, porque um libertador, né? Um ungido, um separado, amém, igreja? Para poder salvar, resgatar um povo, tirar um povo de um lugar e levar para um outro bem melhor do que aquele, né? Tirar da escravidão para a liberdade. Então o Messias do povo do Velho Testamento tem um nome, chama-se Moisés, né? Então vamos falar agora, traçar o paralelo entre Moisés e o nosso Senhor Jesus. Então, antes eu quero primeiro passar o que o próprio Senhor Jesus falou de Moisés. Vamos então abrir o Evangelho de João, ou o Evangelho segundo João. Que a gente fala Evangelho de João, porque ele escreveu, mas é o Evangelho do nosso Deus, né? É o Evangelho do Reino de Deus. Mas segundo João escreveu. Então, simplesmente Evangelho de João, porque às vezes nós falamos segundo João, a pessoa corre lá na segunda carta de João. Então é Evangelho segundo João, mas é simplesmente Evangelho de João. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Começando pelo que o Senhor Jesus fala a respeito de Moisés. Vamos ver o que ele falou a respeito de Moisés. João, capítulo 5, e vamos juntos ao versículo 46. Estamos juntos? Então Jesus aqui está falando com judeus, né? Ele vai dizer àqueles que estavam andando com ele ali, olha, os fariseus, ali, os escribas que perseguiam a ele, enfim. Ele vai falar, na verdade está em público, ele está dizendo, mas se não credes, então volta no versículo 46, do número 7, porque se vós cresceis, todos estamos juntos? Porque se vós cresceis em Moisés, creieis em mim, porque de mim ele escreveu. Olha aí, vou ler de novo.
Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Amém? Então é o que Jesus fala de Moisés. Então vamos ver, nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia está se voltando a Jesus, né? Mas vamos, para dar o contexto dessa mensagem de Jesus aqui, vamos em Deuteronômio, no capítulo de número 18. O quinto livro, escrito por quem? Por Moisés. Porque a Bíblia tem os 5 primeiros livros, é chamado pela teologia de Pentateuco. Então são os 5 primeiros livros bíblicos, e o Pentateuco, que são os 5 livros, Gênesis, que mais? Êxodo, que mais? Números, Levíticos e Deuteronômio. Foi escrito por Moisés, segundo a teologia, né? E Jesus testifica disso, porque em Deuteronômio, no capítulo 18, vamos juntos lá? Deuteronômio, capítulo 18. Quando estão comigo, digam amém. Vamos juntos ao versículo 18 e 19. Então, agora dando contexto ao que Jesus disse. Ele disse então que se eles realmente crescem em Moisés, eles também creriam em Jesus, porque foi de Jesus que Moisés escreveu. Então vamos ver aqui no contexto que Jesus disse, Mateus 18, versículo 18 também, que diz, então Moisés está aqui revelando, está revelando o que Deus falou para ele, ao povo de Israel. E ele então escreveu em Deuteronômio, o que ele escreveu? Eis que lhes suscitarei, ou seja, providenciarei, amém, igreja? Eis que lhes é para o povo de Israel, eis que lhes suscitarei, lhes providenciarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, olha aí, como tu, olha o paralelo aí, amém, igreja? Como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Jesus disse aqui na Nova Aliança, lá no Novo Testamento, as palavras que eu vos digo não falo de mim, mas falo daquele que me enviou, da parte daquele que me enviou. Olha aqui, ó. E eis que colocarei na sua boca, né? Eis que porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Diga glória a Deus. Versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Olha aí. Isso em outras palavras é qualquer um que não ouvir o meu filho, não ouvir a Bíblia, não ouvir o relato da palavra que ele vai trazer, eu vou cobrar. Diga julgamento. Amém? Então está aqui, ó, eu requererei dele, eu requererei dele. Então está aí, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado, porque o Senhor falou aqui, ó, eu requererei dele. Amém? Então está aí, Moisés falou isso, olha quantos anos antes, né, de Jesus. Então Jesus agora em João 5 vai e diz, olha aí, para os fariseus ali, os conhecedores da palavra, né? Por isso que não adianta ter, né? Me perdoe eu falar com quem gosta de teologia, mas não adianta ser só isso, né? Ser cheio de conhecimento e ser vazio de espírito. Que mais conhecimento que tinha os fariseus é impossível. Eles eram os maiores conhecedores das Escrituras. E olha o que aconteceu. Amém? Então vamos seguir em frente aqui. Eu não tenho nada contra a teologia, só quero sempre friso bem claramente que isso não pode ser prioridade para os povos de Deus. As coisas dos homens são para os homens, e Deus, Ele está muito acima da teoria humana. Amém? Porque a mente humana não consegue discernir as coisas do Espírito. Amém? Então trazendo aqui para a glória de Deus. Então Deus está dizendo claramente, olha, eu vou providenciar um profeta no meio de vocês, e ele é semelhante a ti, olha aí. Então aí é o primeiro paralelo que a gente está traçando aí, do próprio Senhor Jesus falando que Moisés falava dele. Alguém duvida, alguém tem dúvida a respeito de quem Moisés está falando? Amém? Ninguém tem dúvida, né? Amém, igreja? Então ninguém tem dúvida disso. Então vamos agora então às comparações, para que nós possamos realmente traçar esse paralelo real. Existem vários paralelos, né, na Bíblia sobre a representação entre Moisés como sendo Messias no Velho Testamento e Jesus. Então vamos tentar entender isso aí. Primeiro paralelo que Deus me tocou, há vários, mas Deus me separou 7. Vamos começar no primeiro. O primeiro paralelo a ser traçado é que na infância, perceba bem, ambos, Moisés e Jesus, escaparam de uma matança
em massa, ordenada pelos governantes da sua época. Você concorda com isso? Os dois escaparam de uma matança generalizada, que foi dado ordem que se matasse os meninos, né? Crianças do sexo masculino, porque haveria uma promessa da vinda do Salvador, do libertador, isso no tempo de Moisés, e confirmado no Novo Testamento o Messias. Então está aí, ó. Vamos ver se traçar esses dois paralelos lá na Bíblia, em Êxodo, no início da Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Está em espírito, meus irmãos? Estamos todos em espírito? Então o primeiro paralelo a ser traçado é que na infância os dois escaparam de uma grande matança. Então, olha só, desde bebês, não podiam se defender, mas há quem cuide, digo pelo montorado, há quem cuide de você. Amém? Aquele que confia no Senhor, jamais, jamais, jamais. Irmãos, confia no Senhor. Olha que Deus já guardando o seu ungido. Você é ungido do Senhor? Amém. Pois o Senhor diz que te guardará de todo o mal. Amém? Então, esse Moisés é o primeiro paralelo a respeito da infância deles. Olha o que aconteceu quando Moisés nasceu. Vamos em Êxodo capítulo 1 e vamos juntos ao versículo 22, quando o faraó, que é o imperador da época, ordena que sejam mortos, assassinados, lançados no rio. Olha, misericórdia, no rio Nilo, né? Todas aquelas crianças que nasceram ali, ó. Vamos lá então, versículo 22. Então ordenou, olha, o faraó, o imperador da época, ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida. Só os meninos. Então vamos agora no paralelo traçado com esse fato, com Jesus. Vamos em Mateus capítulo 2. Então vamos passear entre a velha e a nova aliança, para que todos saiam daqui com esse conhecimento em nome de Jesus e possam aplicá-lo em sua vida no final, que o nosso Deus vai nos dar revelação por que de tudo isso. Vamos em Mateus capítulo 2, também do nascimento de Jesus. Glórias a Deus. Quando eu comecei, Deus me começou a passar essas revelações. Eu fui dormir 3 horas da manhã. E eu fui dormir porque eu tinha que dormir, porque eu tinha compromisso 7 e pouco da manhã. Mas a minha vontade era passar a noite toda ali, louvando a Deus, ouvindo aquela mensagem do Espírito Santo. Então eu quero que você sinta isso também. Vou tentar fazer o possível para que eu passe isso que Deus me passou para vocês. Amém? Então vamos agora em Mateus capítulo 2. E vamos juntos ao versículo 16, que é o primeiro paralelo a respeito da matança, né? Então olha o primeiro paralelo na infância, no nascimento. Versículo 16 de capítulo 2. Estamos juntos? Então Herodes, olha, lá era faraó, aqui é Herodes. Amém? Quem que é Herodes? O rei do povo de Deus ali, né? O Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria os magos. Amém? Está bem claro isso aí? Então está aí, ó. Você sabe como é que Moisés foi livre disso aí. Deus inspirou, né? A mãe dele fez então um cesto, né? Vedou aquele cesto, colocou a criança Moisés no rio Nilo e orou a Deus para que encaminhasse o bebê, fosse livrado. E Deus enviou aquele cesto. Com certeza os olhos humanos não viam, vocês não veem as coisas de Deus trabalhando. É aí que é importante você entregar e confiar, como foi pregado sabiamente pelo presbítero na terça-feira aqui. Há uma diferença enorme, ele falou aqui pelo Espírito Santo. Há uma diferença não, tudo tem que estar ligado. O contexto de acreditar, crer e confiar. Cadê o presbítero isso? É isso, presbítero, certo? Guardei? Aprendi? Glórias a Deus. Está aí, ó. Entre acreditar, crer e confiar. Então a mãe de Moisés confiou, acreditou que aquela criança poderia se livrar daquela matança. Ela fez o que? Ela acreditou. Então naquele momento ela creu que fazendo aquele cesto podia colocar no rio Nilo, né? E confiou que Deus guardaria aquela criança. Amém? Então ela descansou no Senhor. E o que aconteceu quando você entrega confiando, acreditando, confiando, crendo e confiando, as 3 coisas têm que andar juntas. Aprenda isso aí. Uma pena que não vem muitas pessoas na terça, mas o que tem de pregações aqui na terça-feira pelos ministros de Deus é coisa tremenda também. Então eu me sento, olha, para mim, ô Senhor, glórias a Deus como o Senhor revela para alguém pregar, que eu posso me alimentar também. Então no nome de Jesus, tá?
Ali aconteceu essas três coisas unidas. A mãe dele acreditou, a mãe dele fez o quê? Creu e confiou. E o que Deus fez? Honrou, levou a criança. Ali tinha um anjo com certeza empurrando aquele cestinho ali e colocou perto da filha do faraó. Ele foi criado como um príncipe. Amém ou não amém? Amém. Tá? Então tá aí. E agora Jesus, como é que ele é livrado da matança? O anjo desce e fala em sonho com quem? Com o pai terreno, adotivo, né? Porque ele só não era biológico, mas o pai que assumiu Jesus Cristo como pai, que é o José. José, aí você vai saber o que aconteceu também. Então, o paralelo foi traçado, foi algo sobrenatural que aconteceu para livrá-los da matança. Amém ou amém? Está testificado no teu coração o primeiro paralelo? Amém, igreja? Vamos ao segundo paralelo para você conhecer o Deus que você serve. O Deus que você acabou de louvar na abertura aqui, ó, que move o sobrenatural pela tua fé. Amém? Então vamos ao segundo paralelo traçado, que Deus tocou no meu coração. O segundo paralelo é quando Moisés sai do Egito para se tornar o libertador verdadeiro. Ou seja, ele tinha que sair daquela polpa de príncipe ali. Para isso então ocorreu um fato que vocês devem saber qual é, os que não sabem, procurem estudar, que fez com que ele saísse às pressas do Egito, e ficou 40 anos fora do Egito, se preparando para voltar depois como um libertador. Então ele saiu do Egito para ser preparado por Deus para voltar como um libertador. Amém ou amém? Mas a questão que Deus me tocou, que eu achei incrível, foi esse contexto da saída dele para ser preparado para ser libertador. Ele saiu do Egito para ser libertador. Aí você fala, que paralelo tem aí com Jesus Cristo? Eu não vou nem buscar os endereços bíblicos que mostram que Moisés fez isso, porque eu quero crer que a maioria aqui já conhece e o tempo nosso não permite, né? Teria um estudo muito profundo, né? Para você ter ideia, eu fiquei das 11 às 3 da manhã, calcula o tempo aí, né? Então não dá para nós fazermos um culto como Deus me tocou detalhadamente. Mas vamos, em nome do Senhor Jesus, tentar resumir. E o outro paralelo, então, que tem a ver isso com Jesus? Que paralelo é esse? Já que Moisés... Então vamos lá, vamos buscar isso na palavra. Eu convido a igreja a ir em Mateus novamente, e lá no capítulo número 2 agora. Falamos do nascimento, do livramento da morte, e agora vamos estar falando do segundo paralelo traçado entre eles, que é a saída de Moisés do Egito. Então, para que houvesse a sincronia do paralelo entre o que era revelado lá que ia acontecer, para que nós pudéssemos ter visão espiritual e entender, olha o que Deus faz com Jesus quando ele nasce. Então, você sabe que ia ser morto se não fosse tirado dali das terras de Herodes. Então o que acontece? Em Mateus 2, versículo 13, um anjo aparece e diz assim, e tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo-lhe, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para onde? Para o Egito. Para onde? Olha, então bebê Jesus, pega teu filho e tua mulher e foge com eles para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vamos agora em nome de Jesus, em nome de Senhor Jesus, no versículo de número 19. Morto Herodes, aí morreu Herodes, passou o tempo que o anjo falou. Morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu novamente, num sonho a José, lá no Egito agora, dizendo-lhe, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Diga glórias a Deus. Diga, Jesus saiu do Egito para ser libertador. Aleluia! A igreja está aí em espírito? Conseguiu entender o paralelo? Vamos para o terceiro paralelo. É tremendo, amados. Eu falei mistério na madrugada, eu chorava. Eu queria muito que você tivesse nessa opção, porque Deus vai te revelar coisas grandes e tremendas que ainda não conheces. Amém? Vamos em nome do Senhor Jesus Cristo ao terceiro paralelo. Ambos saíram do meio do povo escolhido, para estar com Deus em particular, e jejuaram 40 dias e 40 noites. Todos são conhecedores desse fato? Mas vamos buscar na Bíblia, que esse fato ocorreu lá com Moisés, depois ocorreu com Jesus. Êxodo 34, vamos juntos? Êxodo capítulo 34. Aleluia, Jesus. Está interessado em conhecer essa revelação? Fique em espírito aí, tem coisas tremendas para nós ainda aqui. Só começou o banquete a servir.
capítulo 34. Aqui é um fato com Moisés. Vamos ao versículo 28, em nome do Senhor Jesus. E esteve ali Moisés com o Senhor, quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Diga amém? Então, você sabe que Moisés se ausentou do povo, se retirou, subiu no monte, onde Deus queria ter um particular com ele, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água. É impossível aos homens, né? 40 dias e 40 noites ali consagrando e mortificando a carne. Agora vamos ver o que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 4. Vamos passear na palavra, né? Glórias a Deus por isso. Como é bom ter um Deus que revela a sua palavra para nós, né? Daqui a pouco você vai ver o que vai refletir em nossas vidas isso tudo. Mateus capítulo 4. Estamos na terceira palavra, no terceiro paralelo traçado. O primeiro foi na infância, quando escaparam da matança. O segundo é quando Moisés sai do Egito para ser libertador. E Jesus então também é levado para o Egito, para que saia do Egito. Olha só, para que haja um paralelo, para que haja convicção do que acontecerá era um fato, né? Então também sai. E o terceiro é quando os dois jejuam, né? Tem um particular com Deus e saiam do meio do povo. Aí você está com o Senhor. Então o capítulo de número 4 de Mateus, e no versículos de 1 e 2, você vai ver que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, havia necessidade de ele passar por essa faculdade da tentação. Amém, igreja? Entenderam? Então, e tendo jejuado, quantos dias? E quantas noites? Aí, ó. Depois teve fome, aí você vai ver que ele vai passar pela provação e vence, glórias a Deus. Mas eu queria que você entendesse esse mistério. Ambos subiram e consagraram suas vidas em jejum com Deus, intimidade com Deus de 40 dias e 40 noites. Meu Deus. Então, continuando os paralelos entre eles. Ambos tinham uma missão, que é, além de tirar o povo escolhido de um lugar, levar para um outro melhor. Amém? Amém, igreja? Vamos ver então, acho que não precisa ler muito ali de Moisés, mas vamos lá em Êxodo capítulo 8, porque Moisés tirou o povo de Israel do Egito, né? E levou, e era para levá-los a uma terra prometida, diga Canaã. Amém? Essa era a missão de Moisés, o libertador, né, da escravidão do Egito para a terra prometida, Canaã. Qual é a missão de Jesus? Tirar todo ser humano do mundanismo, da morte mundana, que nasceu morto, né? Nesse mundo que é onde jaz no maligno, e levá-lo à espiritualidade que o conduziria, né, à terra prometida, diga Nova Jerusalém, Nova Canaã. Amém? Então vamos, para a glória de Deus, meditar nisso tudo. Êxodo capítulo 3 de novo, vamos no Novo Testamento. Êxodo capítulo 3. Eu sei que você conhece, mas vamos dar chance sempre para aqueles que ainda não tiveram esse privilégio de estudar a palavra, de ouvir ministrações, né? Então vamos lá, eu sei que você tem consciência de que Moisés fez isso, mas vamos dar oportunidade para aqueles que ainda não têm o entendimento disso tudo, né? Capítulo 3, versículo 8, só a parte A. Êxodo 3, versículo 8, a parte A. Portanto, desce, eu estou ali sem ver o contexto, né? Portanto, desce, é Deus falando com Moisés, desce para livrá-lo das mãos dos egípcios. Aqui Deus está falando com ele, aquele momento que Moisés tem um encontro com Deus, naqueles 40 anos que ele ficou fora do Egito, ele tem um encontro com Deus numa sarça, né? Onde Deus faz de uma forma sobrenatural, pegar fogo numa sarça. Quem sabe que é a sarça, diga amém? Sarça é uma pequena árvore, né? Uma árvorezinha pequenininha, né? Então ele passou, viu algo sobrenatural acontecendo naquela sarça, naquela árvorezinha. E ele foi chegando perto e foi observando que era um fogo, mas que não consumia, que não queimava aquela árvorezinha, aquela sarça. E aí ele ouve a voz que sai lá do meio da sarça: Moisés, tire as sandálias do pé, porque o lugar que tu pisas é santo. Aleluia. Deus está ali. Onde Deus está é tremendo, né, amados? Deus está nesse lugar. Então tira as sandálias também, né? Tira todo o orgulho, tira toda a vaidade, tira todo o sentimento humano, porque o lugar que você pisa é santo, amém? Então Moisés, tira as sandálias do pé. Ele tirou e foi lá e Deus falou com ele, né? Deus ali se manifesta e fala isso aqui para ele, ó, desce. Vamos ler de novo aqui, Moisés 3:8. Portanto desce, para livrá-lo das mãos, livrar o povo de Israel, das mãos dos egípcios,
e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Diga glórias a Deus. Só até aí só. Vamos traçar esse paralelo agora da missão de Jesus lá em João 14. Aleluia, Jesus. Evangelho de João e o versículo, capítulo 14, onde o próprio Senhor Jesus Cristo está falando a discípulos. Olha o que ele fala aqui: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, mas crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Diga glórias a Deus. Que terra é essa que Jesus falou, hein? 1 Coríntios capítulo 2. Que terra é essa que Jesus falou? Olha que coisa linda. Deus então revela a Moisés: vou levá-los a uma terra onde é maravilhosa, uma terra abençoada, onde mana leite e mel. Vai ter coisas lá que eles nunca viram na vida. Então, realmente, os israelitas eram escravos, nunca imaginavam que havia uma terra daquela. Para você ter ideia, a terra onde eles foram levados era uma terra com clima tropical, lá no Oriente. Então é coisa tremenda, havia frutas, havia coisas que eles nunca tinham visto na vida deles. E eles ficaram maravilhados, só que ficaram, os 2 daqueles ficaram maravilhados e tomaram posse. 10, que infelizmente é o que acontece no meio do povo de Deus, né? Muitos creem, muitos duvidam, né? Muitos talvez não confiam, acreditam, creem, mas não confiam. Foi esse povo que aconteceu com eles. 12 espias foram espiar a terra prometida, Canaã. Realmente tem tudo que Deus falou lá, tem tudo. Nossa, as frutas de lá são maravilhosas, tudo maravilhoso. A terra de lá realmente é uma terra abençoada. Porém, aí vem o porém da carne, né? Tem um povo lá que é muito poderoso. Diga, maior é quem está em nós. Amém, igreja? Esquece o porém. Esse porém é a dúvida, e a dúvida entristece o coração de Deus. Você está limitando o poder de Deus na tua vida, em qualquer área da tua vida. Esquece o porém. O porém fica para os incrédulos. Você é crente em Jesus Cristo. Amém? Toma posse daquilo, de quem você é perante ao Senhor. Aliás, ontem nós vimos lá na Igreja Filha a nossa posição, quem somos perante Deus. Amém? Glórias a Deus. Aprendi também, presbítero? Outro presbítero. Glórias a Deus, né? Estamos aprendendo. Chega que nós estamos ouvindo lá, né? Estamos, né? Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 2. Estamos juntos? Versículo 9. Então vamos ver que terra que é essa que Jesus falou: não se turbe o coração, que eu vou preparar uma terra, eu volto para buscá-los. Aí o apóstolo Paulo revela que terra que é essa, olha. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, aleluia, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está naquela terra, ponto por ponto. Diz que está lá na Nova Jerusalém. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, está aí o traçado, mais um paralelo, né? Que Moisés tinha uma missão: tirar o povo daquela escravidão e levar para uma terra que mana leite e mel. A missão de Jesus é essa também: vai levar o povo para Nova Jerusalém. Glórias a Deus. Vamos traçar o 5º paralelo. O tempo está voando. 5º paralelo: ambos foram mediadores entre Deus e os homens. Diga amém. Vamos lá? Vamos ver isso biblicamente. Porém, obviamente, Moisés é mediador de quê? Entre Deus e o povo de Israel, um só povo, né? Vamos ver isso. Êxodo capítulo de número 19. Êxodo capítulo 19. Vamos traçar esse paralelo também para poder entrar no 6º e no 7º paralelo, para encerrarmos a mensagem. Já estamos no 5º. Já tem gente dando glórias a Deus? Então, com pressa, hein? Estou brincando, irmãos. Eu estou brincando. É que quando eu falei no pastor em casa que eu tinha que ficar até as 3 da manhã, ela falou: meu Deus, então hoje o culto vai ser uma bênção. Eu falei: glória a Deus. É, pastora, aleluia. É a que me ajuda, porque se a gente está aqui, a gente não percebe as coisas, né? O horário, a gente fica tão em espírito. Então, depois quando ela fala: meu amor, vigia lá, né? Vigia, porque o povo tem que ir embora, né? Amém. Então vamos acelerar aqui, né? Êxodo capítulo 19. Estamos juntos? Então, o primeiro paralelo a ser traçado aqui, perdão, o 5º paralelo, é que Deus revela
nos revela que Moisés foi o que? Mediador entre Deus e o povo escolhido. Capítulo 19, versículo 3. Vamos lá? E subiu Moisés a Deus. Novamente foi Moisés falar com Deus no monte. E o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Israel, melhor dizendo aqui Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Amém? Então assim dirás. Olha o que Deus está falando. Você vai intermediar, você vai ser mediador. Eu estou passando a você as palavras que eu quero que você fale a eles. Vamos agora a outro versículo, 8. Vamos lá. Então todo o povo respondeu, quando ouviu a mensagem, né? E disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do Senhor, do povo. Diga amém? Então ele foi mediador, olha. Deus fala, vai lá e fala para eles. Moisés foi lá e falou. Eles então responderam. Moisés foi e falou com Deus. Deus. Amém, igreja? Então está aí, ó, o mediador entre Deus e um povo escolhido. Essa é um dos paralelos, traçando com Jesus agora. Vamos ao nosso mestre, Jesus Cristo, Filho de Deus, que também foi nomeado como o único mediador entre Deus e os homens. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou simplesmente 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo número 5, muito conhecido desta igreja, que Deus usa muito essa palavra em nossas ministrações. Eu insisto que vamos dar oportunidade para aqueles que não conhecem, né? 1 Timóteo, capítulo de número 2, e no versículo de número 5. Estamos juntos? Vamos lá. Porque há um só Deus. Está aí, tudo bem? Estamos juntos, né? Há um só Deus e um só mediador. Agora não é mais só com o povo escolhido. Agora Jesus veio para salvar a humanidade. Amém? Então tá. Na verdade a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pena que não será todos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, né? Então vamos ver aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Aleluia, Jesus Cristo. Por que ele está dizendo homem? Porque justamente ele teve a qualidade de homem para mediar. Porque se ele estivesse na forma de Deus, o povo não resistiria a ouvir a voz de Deus. Quando um dia Deus tentou falar com o povo diretamente, porque eles insistiram tanto, eles quase ficaram loucos. Não, pede para ele parar de falar. Fala só com você agora, Moisés. Acho que quem estudou, quem conhece essa história, foi mais ou menos isso, né? Então vamos lá, seguir em frente, em nome de Jesus. Traçamos já 5 paralelos. Vamos relembrar eles, para nós não perdermos o raciocínio. Na infância, ambos escaparam de uma matança ordenada pelos os governantes do povo da época. Amém ou amém? Ambos. O segundo paralelo traçado foi que Moisés, para ser libertador, ele teve que ser preparado. Ele saiu do Egito e foi para a terra onde Deus indicou ele para ir, para ele ser preparado para ser o libertador. Jesus também, para que isso ocorresse com Jesus e houvesse a sequência, se fosse a mesma, Jesus então é levado como bebê para o Egito, para fugir da matança, e dali, depois que morrem os perseguidores das crianças, que queriam que morressem as crianças, então o anjo desce e fala: pode voltar agora para Jerusalém, porque está morto aquele que... Então ele sai do Egito também para ser um libertador. Foi o segundo paralelo. O terceiro paralelo traçado foi que ambos jejuaram 40 dias e 40 noites. Amém? Quarto paralelo que nós traçamos foi a missão de tirar o povo escolhido de um lugar e levar para um outro muito melhor. Diga glórias a Deus. O quinto paralelo traçado, acabamos de ver agora aí, quando ambos são nomeados por Deus como único mediador entre Deus e os homens. Diga glórias a Deus. Vamos ao sexto paralelo então. Estão ligados aí, igreja? Vamos ao sexto paralelo. Na morte de ambos, o corpo desapareceu. Aleluia. É um paralelo interessante. Na morte de ambos, o corpo desapareceu. Vamos ver de Moisés? Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Tem muitos paralelos, amados. Aliás, todo o Velho Testamento liga diretamente ao Messias. Por isso que ele fala: foi de mim que escreveu. Aleluia. Jesus fala lá, quando nós fizemos a leitura, é de mim que Moisés falou. Glórias a Deus. Então, Josué, meu Deus do céu. Vamos então no capítulo de Deuteronômio 34. Estamos juntos? Capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim morreu
ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Versículo 6: e este, ou seja, o Senhor, o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte ao Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Aleluia. Sumiu, o corpo de Moisés desapareceu. Então vamos, em nome de Jesus, ver o que aconteceu com Jesus. Aleluia. Vamos em Lucas, Novo Testamento, Evangelho segundo Lucas, e no capítulo de número 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Estamos juntos? Vamos lá então. Versículo 1 a seguir, vai até o 5, tá? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Diga glórias a Deus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Amém, igreja? Aleluia. Diga: Jesus vive. Aleluia. Amém? Então esse foi o 6º paralelo traçado entre Messias do Velho Testamento para um povo escolhido, único, Israel, e o Messias da nova aliança, com toda a humanidade. Alguém tem dúvidas sobre esse paralelo entre Moisés e Jesus? Entre Jesus e Moisés? Amém? Ninguém tem, né? Então vamos agora traçar um paralelo entre Israel do Velho Testamento conosco, cristãos da nova aliança, para nós provarmos uma só passagem. Eu poderia buscar, como eu fiz aqui, N passagens, e provar de fatos, através de fatos ocorridos com eles literalmente, conosco espiritualmente, mas você pode perceber isso na tua própria vida, que esse paralelo é traçado. E se você crê nesse paralelo, se o mar estiver sobre a tua frente, como disse aquele louvor, amém? Fica tranquilo, não murmura não, como fizeram aqueles lá. Dê ordem para que esse mar se abra, no nome de Jesus. E se ele não se abrir, passa por cima dele, que Deus vai te fazer passar por cima. Amém, igreja? Então os paralelos estão sendo traçados diariamente. Lá, literalmente, você espiritualmente, enfrentando as suas batalhas, enfrentando as suas caminhadas no deserto, as suas dúvidas, como eles também tiveram. Em certos momentos eles não tiveram alimentos, e ficaram: foi para isso que está saindo do Egito, foi para isso, para passar fome aqui no deserto. Tem crente que fala assim: foi para isso que eu aceitei Jesus. Então aceita o diabo então, volta para o diabo então. Porque tem pessoas que têm coragem de dizer isso, depois que aceitei Jesus ficou assim, ficou pior. Então volta para o diabo. Ele acha melhor ganhar o mundo que ganhar a alma, então volta para o diabo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Porque aquele que crê, diante da adversidade, ele glorifica a Deus. Porque se Deus não fizer o que Ele quer, Deus vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Amém, igreja? Amém. Mas vamos traçar esse paralelo entre o Israel do Velho Testamento e o cristão que é considerado na Bíblia o novo Israel. Mas onde está na Bíblia isso? Vai em Gálatas. Uma só passagem já mata tudo isso aí. Gálatas capítulo de número 3. Você vê quantas coisas se perde ao deixar de ouvir a palavra, né? Quantos ensinamentos, quantos você conhece cristãos que congregam nesta comunidade, da sua família, que estão deixando de ouvir essa palavra. Amém? Amanhã vão ter luta. Aí você vai lembrar: por que eles não ouviram aquela palavra? Por quê, né? Porque deram o lado para a serpente. Mas não, fica ali, né? Então, quando eu ligo novamente
tentar roubar de você. Só tem 3 cultos na semana, você tem 4 dias para fazer o que você quer. Olha o que Deus faz. Ele só pede 10% daquilo que você ganha, porque ele fala, isso aqui é para a minha obra caminhar. E você fica com 90, e mesmo assim fica... 4 dias, 3 dias em 7. E mesmo assim não é o dia inteiro. 1h30, 2 no máximo. Meu Deus. E achamos que estamos fazendo muito para Deus, né? Concorda, igreja? Que muitos acham que fazem muito para Deus ainda. Chega o dia do culto, tem que ir para o culto. Muitos até fazem que nem uns de outras religiões, né? Fui cumprir minha obrigação. Misericórdia, né? Amarrado em nome de Jesus, né? Você é crente, né? Mas o cristão não age assim, né? Mas voltando aqui ao paralelo que Deus mandou trazer em Gálatas. Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Gálatas, meus irmãos, vai traçar o paralelo entre o que nós somos em relação ao povo escolhido do Velho Testamento. Capítulo 3, versículo 7. Estamos juntos? Sabei, pois, olha o que as escrituras dizem. Sabei, pois, os que são da fé. Você é da fé? Amém. São filhos de quem? De Abraão, aleluia. Se você é filho de Abraão, é descendente de Abraão, né? Se você é descendente de Abraão pela fé, você acaba sendo o que também? Co-herdeiro das promessas. Aqui bem, a gente que dentro sabe, conhece a palavra, né? E as promessas para Deus, para Abraão, são tremendas, hein? Ele é considerado um amigo de Deus, hein? Meu Deus, hein? Que bênção. E as promessas é grande. Então vamos lá em nome de Jesus Cristo. Em versículo 29 também, para você ter oficializado esse paralelo traçado entre o povo da velha aliança com o povo da nova aliança, que somos nós. Diga glórias a Deus. E se sois de Cristo, quantos são de Cristo aqui? Diga glórias a Deus. Olha isso, estremece o inferno, gente. É isso mesmo que Deus quer ouvir, você glorificando o nome dele. Porque é quem fica envergonhado das trevas. Olha, eu tento destruir, eu tento fazer aquilo, eu tento colocar frieza, eu entro naquela área, e esse povo continua glorificando. É, igreja. Então, se você é de Cristo, presta atenção aqui agora. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus. Alguma dúvida que você é o novo Israel de Deus? Nenhuma, né? Glórias a Deus por isso. Agora, ser o novo Israel de Deus é uma bênção, né? Vai para uma terra prometida, Nova Canaã, Nova Jerusalém, aleluia. Terra que emana leite e mel lá na glória, onde não há choro, onde não há luta, onde não há enfermidade, onde não há nada que você sofre aqui na terra. Porque o próprio Deus estará conosco. Nós o veremos como Ele nos vê, o conheceremos como Ele nos conhece. Diga glórias a Deus. Então, igreja de Jesus Cristo, vamos aprender isso. É maravilhoso ser realmente ter essa ciência que eu pertenço à salvação, que eu sou um povo escolhido, porque não fomos nós, nem nós que escolhemos a Deus. Jesus fala em capítulo 15 de João: não foram vós que me escolhestes, antes eu escolhi a vós, só que eu vos determinei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, igreja? O que significa isso, amados? Que o vosso fruto permaneça, porque o teu testemunho vai salvar vidas, vai dar. Quem gera ovelha é ovelha, amados. Então o seu testemunho, tem muitas pessoas que não conseguem ganhar nenhuma mosca na sua família porque dão um péssimo testemunho. Outros também porque são um coração duro também, né? Aí não é culpa tua, aí você está fazendo a tua parte, fica tranquilo. Mas tem pessoas que têm coração duro, mas você ora e fala: Senhor, quebra esse coração, troca esse coração, Senhor. Aí entra numa outra tipo de oração: Senhor, troca o coração daquela pessoa, troca o coração do meu marido, troca o coração da minha filha, da minha mulher, troca o coração do meu irmão, troca o coração da minha irmã, e começa a orar. E Deus vai mudando. Faz campanhas para isso. Você não crê que Deus pode? Amém? Então quando você vê, aconteceu. A gente fala: nossa, hein? Que coisa, né? Glórias a Deus por isso. Um dia, minha mãe vivia falando. Minha mãe era mãe, né? Agora não é mais, porque ela está com o Senhor, mas era mãe de dois ministros, né? De uma igreja e de outra. E eu não via a possibilidade. Eu sou filho, não sou mais velho, sou caçula. E a tendência é que a mãe era de lado para o filho mais velho, e é o que ela fazia. Muitas vezes me questionou a minha fé, me ficou ensinando. E eu fui humilhado muitas vezes pela palavra dela. A Salete acompanhou muitas vezes, ela me exortava, né? Que é isso, menino? Você nasceu de mim, você saiu daqui de dentro, vai querer me ensinar agora? Quantas vezes ela fez isso aí? Mas com coisas até mais agressivas. E a gente chegou uma hora que o Espírito Santo falou assim: cala-te. Não é
falando, com boca fechada, em oração. Você dobra o teu joelho, a partir de hoje você não para mais de orar, declarando, profetizando a salvação dela. E eu vou te surpreender. E não foi o que aconteceu mesmo? Deus é fiel. Eu nunca mais falei mais nada para ela. Só amei ela. Amei mais do que eu amava. Passei a ser um filho que ela desejava ter, sonhava ter. Procurei fazer tudo, nunca mais questionei ela em nada. Ela fazia um monte de coisa errada, que a minha mãe era mundana, né? Mulher cheia de costumes errados. E a gente tinha muito defeito, como eu também tinha e tenho até hoje, né? Perfeito é só Jesus. Mas eu parei de falar tudo, parei de fazer tudo, só fiquei só orando e amando ela, amando. E um belo dia eu ligo lá, o que acontece? Lá em Maringá, que ela mora em Maringá, ela me diz: a paz do Senhor Jesus, filho. Aleluia. Então não precisa dar esse testemunho, né? Acho que os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Então não é do falar, né? É pelo agir em oração que Deus trabalha. Amém? Então tem que ganhar as vidas com amor, né, amados? Porque Deus é amor. Mas voltando aqui a traçar esse paralelo para a gente finalizar. Então é muito importante nós entendermos isso aqui, ó. Nós somos coerdeiros das promessas de Deus. Só que é muito bom ser desse povo. É maravilhoso ser um povo escolhido, separado por Deus, porque Ele foi que nos escolheu, não fomos nós. Mas quando Ele fala que nós devemos dar fruto e que o fruto permaneça, é que você deve continuar. Mesmo depois que a pessoa aceitou Jesus, aí que você deve estar junto com essa pessoa mais ainda, amar mais ainda e procurar ser realmente, porque aquela semente que você plantou, ela possa germinar com a tua oração, com o regar do Espírito Santo, amém? Então, continuando aqui no nome de Jesus. Então, eu quero só finalizar, porque eu vi a hora, me deixou desesperado quando eu vi a hora, meu Deus. Eu quero finalizar da seguinte forma. Vamos traçar então um paralelo diferente agora, porque é muito bom ser de um povo escolhido de Deus, amém ou amém? Maravilhoso saber que nem olhos viram, nem coração nunca sentiu, ouvido jamais ouviu, tudo isso é maravilhoso. Saber que nós vamos andar com Deus, que somos herdeiros de uma promessa feita a Abraão, tudo isso é maravilhoso. Só que não podemos esquecer de uma coisa, amados. Um dia tem um outro paralelo, que eu falei que eram 7, você até achou estranho, né? Eu parei no 6º e mudei de assunto, não. Eu queria voltar no 7º agora. Há um outro paralelo, que um dia também Moisés se ausentou do povo, foi estar com Deus, naqueles 40 dias, 40 noites, e voltou, e encontrou o povo de que forma? Desviado. Entendeu agora? Por quê? Porque confiavam em quem? No homem. No homem. Olhavam para o homem. E o homem se ausentou, o que aconteceu? Se desviaram. E acontece que muitas igrejas aí, tem um ministério que nós sabemos qual é, que não precisa citar o nome, que na virada do milênio, olha, um monte de gente se perdeu, muitas almas foram para o inferno, por causa do homem, porque confiaram no homem. Então eu insisto que os irmãos entendam, nosso alvo é Jesus Cristo. Porque se o diabo perceber que você olha para o homem, ele vai fazer tudo para te mostrar o defeito do homem, para que você se desvie do caminho do Senhor. Então, nosso alvo para a salvação é Jesus Cristo, é isso aqui, ó. E ela é individual a salvação, amém ou amém? Então, igreja, Moisés, o último paralelo traçado é que tanto Moisés quanto Jesus se ausentaram do povo. Moisés deixou o seu irmão, o sacerdote Arão, para ensinar o povo, conduzir o povo até que ele voltasse, amém ou amém? Todos sabem disso? Eu não preciso buscar na Bíblia isso, né? Quando ele subiu, deixou Arão lá. Quando Jesus foi aos céus, quem que ele deixou que vai cuidar de nós? Parabéns. O Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é as virtudes de Deus. É manso, humilde de coração. Não te força nada. Ele só te orienta, te ensina. Amém? E assim como aquele povo do Velho Testamento se desviou e perderam a salvação, deixaram de conhecer a terra prometida. Que esse paralelo não seja traçado na sua vida, porque Jesus vai voltar e Ele quer encontrar a igreja dele não adorando a ídolos, não prostrado ao diabo, mas adorando o Senhor em espírito e em verdade, mesmo na ausência dele. Amém? Isso vai acontecer, irmãos. O povo de Israel estava desviado. Por isso que Jesus faz a pergunta de Lucas 18. Volte lá, por favor, e coloque-se em pé, em nome de Jesus. Por isso que Jesus faz essa pergunta aqui, ó.
Lucas 18, versículo 8. A parte B do versículo 8, quando Jesus pergunta: quando porém vier, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quantos podem dizer isso? Vem aqui, Senhor. Amém? Quantos podem declarar para a glória de Deus, falar: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu tenho falhado, mas Tu és o Deus que vai me transformar, Tu és o Deus que vai manter a Tua glória sobre a minha vida, e em nome de Jesus Cristo, naquele dia, para a glória de Deus eu profetizo, eu não serei pego de surpresa, porque estarei cheio da Tua unção. Diga amém? Então esta é a mensagem de hoje para você refletir. Reflita, amados, porque é tempo de escolhas, é tempo de saber em que lugar você quer estar na eternidade, quando o Senhor voltar, quando Ele voltar da glória e vir buscar a sua igreja. Ele quer encontrar você com a fé, porque o que agrada a Deus é fé. Então por isso que o tema desta noite é: olha para o teu irmão do lado, diga para ele: guarde a sua fé. Amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Guarde a sua fé. Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que ouviram a Tua palavra. Em nome de Jesus, só o Senhor pode testificar no coração deles esta mensagem, Senhor. Para a Tua exclusiva glória, eu declaro que a unção que vai destruir toda falta de entendimento, eles possam, ao sair dessas portas aqui, serem verdadeiramente as igrejas células do Senhor, para a glória e honra do Teu nome, em nome. Você que está aqui, na internet com a gente, nos encontrou nesse blog, nessa mensagem, ouviu ela até o final e agora percebeu que a igreja vai fazer uma campanha em cima da mensagem, ok? Você não está aqui presente, mas nos encontrou. Então qual é a possibilidade que você tem de fazer essa campanha, mesmo estando em outro país até? Essa é a vantagem que Deus nos dá na tecnologia. Então, a palavra de Deus hoje é alcançada nos 4 cantos da terra pela tecnologia. Então, onde você estiver, em qualquer outro país, você pode, inclusive, fazer essa campanha também. Como que eu faço isso, pastor? É uma campanha de 7 semanas, de 7 mensagens, porque nossa mensagem de libertação é semanal aqui na igreja sede e na igreja filha, nossa aqui em Londrina. Nós temos 2 igrejas e aqui tem 7 semanas para cada campanha, em cada culto de libertação. Então, mas você também pode fazer essa campanha onde você estiver, clicando e achando-nos no blog que você achou a gente, Comunidade Evangélica A Mão de Deus Blogspot, encontrando a gente, abrindo na primeira página, você já vê ali as mensagens da semana. Toda quinta, sexta-feira, já tem a mensagem atualizada, produzida pelos servos de Deus, dessa mensagem pregada. Então você faz semanalmente até cumprir a 7ª semana. Se você crer, Deus vai honrar a sua fé, no nome de Jesus. Mas como é que eu faço para ter essa folha, pastor? Entre em contato comigo no e-mail que passa agora aí. Esse e-mail é meu particular. Eu pessoalmente vou estar lendo, respondendo a você, enviando no anexo a folha para você imprimir quantas você quiser. Glórias a Deus por isso. Já fica salvo no teu computador, porque você pode entrar a qualquer hora na campanha que você quiser, no nome de Jesus. Tá bom? Então aqui está, meus amados irmãos que já devem ter pego as folhas. Quem é que vai iniciar hoje uma campanha? Coloque-se em pé, em nome de Jesus, por favor. Eu quero orar por sua causa. E os demais que não entrarem em campanha, estenda as mãos para os irmãos que estão entrando, e você vai ajudar nessa oração no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão iniciando uma campanha de libertação para uma determinada causa ou causas, e é isso que eles estão nesse momento expondo em oração ao Senhor, e que registrarão com as suas letras nesta folha, preenchendo elas, escrevendo nelas, relatando e detalhando os motivos. Tudo isso é feito para ficar registrado que esta causa ou estas causas estão agora, a partir de hoje, pela fé deles em Cristo Jesus, o teu Filho, pela tua palavra, de que está tudo entregue em tuas mãos. Eu jamais vi, jamais verei um justo sendo confundido porque creu no Senhor, Pai. Então aqui estão os seus filhos que pegaram as folhas, vão iniciar a campanha, e o teu nome será glorificado na vida deles, quando eles virem dar testemunho da tua glória sobre essa campanha, porque eles farão com a convicção de que o Senhor está nesta causa, porque eles entregam com convicção de que o Senhor é o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso, que
que tem olhado para eles, tem guardado e protegido a eles. Só que este passo que eles dão é um passo importante para o mover da fé, e aonde a fé agrada o Senhor. Então você que está iniciando a campanha, eu quero crer que deu tempo de você falar com Deus qual é o motivo da sua campanha. Se não deu tempo, você vai preencher depois em casa, em oração. O importante é você dizer agora comigo esta oração que eu farei, inclusive você também, em nome de Jesus, que está na internet. Repita essas palavras comigo, mas sai da tua boca essas palavras se você quer que hoje já seja o primeiro dia. Diga em nome de Jesus: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na tua presença para declarar publicamente a minha fé, pois acabei de iniciar uma campanha, a qual eu entrego em tuas mãos, e o Senhor sabe quais são os motivos da campanha, e o que eu estou dizendo publicamente é que tenho convicção, certeza de que receberei a vitória em nome de Jesus, e darei testemunho, porque jamais será confundido aquele que crê no Senhor, e eu creio em ti e na minha vitória em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com você, servo de Deus. Eu concordo com você, servo de Deus. E declaro a glória de Deus sobre a tua vida nesta campanha. E vejo pela fé você dando testemunho, glorificando ao Senhor pela tua causa em nome de Jesus. Amém? Então assim será com você da internet também. Então você leva, pode se assentar, leva para sua casa, preenche a campanha e começa e venha nas próximas 6 semanas, sexta-feiras, em nome de Jesus Cristo, para ouvir a palavra. Você da internet também preenche ela e agora começa a campanha. São 6 semanas a mais, abrindo a internet, o nosso blog semanalmente, lá para toda quinta, sexta-feira, já um novo vídeo que você pode estar ali ouvindo e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos em Cristo, quem é que está? Quem são os irmãos que estão do 2º ao 7º dia? Coloque-se em pé. Se houver alguém na internet que também está do 2º ao 7º dia, se coloque em pé. Você crê no Senhor, irmãos? Amém? Você continua confiando nele? Amém? Lembra da mensagem que foi dada aqui na terça-feira, os que estiveram aqui. Acreditar, crer e confiar. Acreditar, crer e confiar. Acreditar, crer e confiar. Amém? Essas são as 3 partes, 3 fases para você obter a vitória: acreditar, crer e confiar em Deus no nome de Jesus. Senhor, aí estão os seus filhos que estão do 2º ao 7º dia. Eu vou orar com eles numa oração uníssima, para que teu nome seja glorificado nesta oração, enquanto eles esperam e descansam no Senhor, porque sabem que o Senhor é Deus e honrará a palavra que foi dada a eles, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então diga todos agora numa só oração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos em tua presença. Assim como no primeiro dia eu declarei a minha vitória, estou aqui com a mesma fé, certo, convicto de que a minha vitória em nome de Jesus virá, e eu darei testemunho da tua glória sobre esta causa. Envergonhados e humilhados serão todos os inimigos que tentaram ou tentam contra esta causa, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Diga amém? E assim será na tua vida a vitória certa aos filhos de Deus. Aplaudam ao Senhor Jesus, aplaudam ao Pai, aplaudam ao Filho, aplaudam ao Espírito Santo.